Hora de falar sobre os valores finais da venda de Christian. O Krasnodar confirmou nesta sexta-feira a aquisição do volante, que pertencia ao Cruzeiro. Existia uma dúvida em relação aos exames médicos, isso porque lá atrás, de 2022 para 2023, o Christian chegou a ser reprovado nos exames do Bahia por conta de um problema no joelho. O Krasnodar da Rússia aprovou a contratação do atleta e o negócio foi fechado em 10 milhões e meio de dólares ou 53 milhões e 700 mil reais. Ainda há a possibilidade de um pagamento em bônus de mais 800 mil dólares, e a gente está falando de algo na casa de 4 milhões e 100 mil reais. O Cruzeiro fica com 90% dos 53 milhões e 700 mil. Os outros 10% serão destinados ao Atlético Paranaense, que tinha ficado com essa fatia. Dessa maneira, vão sobrar nos cofres do Cruzeiro 48 milhões e 300 mil reais, com observação de que o Cruzeiro ainda fica com 10% do valor de uma venda futura, caso o Christian performe bem e seja negociado, o Cruzeiro ainda arrecada lá na frente. Importante registrar que os bônus de 4 milhões e 100 mil reais são exclusivos para o Cruzeiro, caso de obtenção do atleta jogando no futebol russo. O Christian chega para ser titular do Krasnodar, tem sido o único time no futebol russo a incomodar a hegemonia do Zenit. O Krasnodar chegou a ser campeão na temporada retrasada, na temporada que terminou recentemente acabou ficando sem a taça, perdendo o título para o Zenit nas rodadas finais. Vamos juntos com as primeiras do dia, neste sabadão, lembrando que amanhã tem o Cruzeiro em campo, hein? Segundo amistoso da intertemporada, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Grêmio às 5 horas da tarde, Mané Garrincha em Brasília, é jogo promovido pelo Grupo Metrópolis, e quem quiser ir ao jogo, o site do Metrópolis tem lá todos os detalhes deste amistoso. Tem Copa hoje, mas amanhã não tem Copa, e aí você vai acompanhar tudo. O Cruzeiro vai transmitir no canal do Cruzeiro, na TV Cruzeiro, mas você vai dar aquela moral para nós, né? No pré, no pós, aqui na Samuca TV estaremos diretamente do Mané Garrincha para contar todos os detalhes. Hoje o Cruzeiro fecha a preparação e aí vamos ver o que o Arthur Jorge vai decidir. Ele que ontem esteve no Barro Preto, a gente mostrou ao vivo, inclusive, o lançamento da coleção aí do Arthur Jorge em parceria com a Giocatori, ficou bem legal. E um Arthur Jorge cada vez mais envolvido aí com o projeto do Cruzeiro, noite de autógrafos e tudo mais, tá bem feliz na Toca da Raposa 2, o Arthur Jorge. E hoje ele define como que ele vai trabalhar o time neste amistoso, principalmente quanto aos garotos, porque no meio da semana que vem, na terça-feira, o Cruzeiro terá um jogo contra a equipe do Vasco, valendo vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. E esse jogo, o técnico Myron César pode ter aí o reforço de Juan Gabriel, Felipe Moraes e companhia. Então fica a dúvida se esses garotos vão para o amistoso do Cruzeiro contra a equipe do Grêmio ou se eles ficam para servir aí o Sub-20 neste duelo de terça-feira. Tem essa dúvida. Então a definição será neste sábado, o Cruzeiro só viaja amanhã, no dia mesmo do amistoso, mas aí tá tranquilo, a programação foi estabelecida desta forma e vamos acompanhar esta última atividade. Expectativa legal de que Gabriel Peck vá participar deste amistoso. Aí a ideia do Arthur Jorge, se vai colocar o time considerado titular, se vai mesclar novamente, isso a gente vai conhecer somente amanhã. O final de semana, vamos ver aí se tem alguma novidade quanto ao mercado, principalmente a questão do Wesley, o atacante, se o Cruzeiro ainda vai se manter na operação, se vai largar para lá e vai partir para outro nome, ainda não temos essa definição. Por falar em outro nome, Lautaro Dias, hein? Agora sim, finalmente, a caminho do Racing. A gente já tinha trazido ao longo dos últimos dias que a negociação tinha avançado bem, e agora somente os últimos detalhes aí, sendo emprestado com opção de compra ao clube argentino. Tá falado, pessoal? Aqui, ó, o nosso querido André Carvalho Souza aqui, ó. Vamos ver, hein, se vocês vão conseguir responder o nosso Andrezão aqui, ó. Que sexta-feira é dia da gente também. Todo dia é dia de vocês do chat, porque vocês que fazem esse programa. Mas sexta-feira a gente conversa mais com vocês. Se vocês fossem da diretoria, qual meia pro lugar do Christian vocês tentariam? Mas aí tem que ver aquela questão, né? Primeiro de tudo, porque o Christian ele era o segundo volante, mas atuava como ponta. Exatamente. Então, assim, meio que o Cruzeiro, pra suprir a falta do Christian, teria que ser 2 jogadores, né? Esse meia,
a gente tá falando de um segundo volante que o Christian era, ou a gente tá falando do primeiro volante, que é o que falta? Porque o Christian atuava como ponta, né? Sim. Aí entra naquela coisa que a gente sempre tá falando, né? Tem bons jogadores para fazer a função do primeiro volante, mas tem a questão da realidade que a gente acha que o Cruzeiro não vai investir, né? Não vai investir alto nessa posição. Então, assim, se fosse pensar na realidade de hoje, que teria que ser um cara... Uma aposta, né? Porque é o que ficaria mais em conta, ou um cara para compor, porque tem o Romero, né? Porque assim, dando contexto, né, gente? Janela do meio do ano, tudo que o Cruzeiro já gastou, então a gente não acha que o Cruzeiro vai gastar um valor alto, um cara para chegar e brigar com o Romero, então teria que ser um cara para compor mesmo. Sim. Aí os nomes ficam escassos, velho. Porque a primeira prateleira ali, um cara pra chegar e brigar, tem demais. Tem o Sousa, que é o queridinho, né, que todo mundo fala. Uhum. Tem o Gregory, que a gente já citou lá atrás, rolava até uma esperança, porque jogou com o Arthur Jorge, né? Mas eu acho que vai ser um cara, assim... Esse eu não conheço. Eu acho que vai ser esse cara. Bom, a gente apurou tudo, né? Que o Cruzeiro, independente da chegada do PEC com a saída do Christian, né? Vai repor. Vai ter essa reposição. E parece que é as duas posições. Pra responder o nosso amigão, coloca na tela aí de novo que eu vou responder. Ele vai ser um pitaco meu de um cara que eu gosto e que pra mim faria Se encaixa uma função parecida. nos critérios? Pera assim, aí, tá, fogo. é muito caro, tá num time que é difícil tirar jogador de lá. Eu traria pro lugar do Christian, nosso querido Eric Pulga, do Bahia. Uai. Eu Do- tô todo tapaiado Ah, aqui. mas pra ponta, você tá falando? Pra ponta, jogando aberto pela esquerda, né, que era a função do Christian. Eu acho que o Pulga, ele é mais... Quem? Eric Pulga, Ah. do mas Bahia. é caro, você acha É que o caro, Cruzeiro- não tô trazendo... Ele Tô não fez respondendo o cara não fez ali. os 15 jogos, não? Ah, já fez. Você tá naquela. Se É. fosse diretoria É também. isso aí. Se, Eu se, tô na se é loucura. possível, se não é, Se- não interessa. quer nem se saber. eu fosse diretor. Tô respondendo o nosso querido, qual que é o nome dele? E eu fui todo aqui na realidade. Ele já chutou o pau da Eu já barraca. tava André tentando Carvalho achar um Souza. nome aqui. Nosso querido Boa. André. Se eu fosse da diretoria, hoje eu não tenho responsabilidade alguma sobre nada do Cruzeiro. Você Então- vê que o Lucas, se você der também uma rapadura, um rádio pra esse menino, ele vai fazer miséria. Traz o Pulguinha pra esquerda ali e pronto. Ele E outro esse dia foi desse- um cara Não, que foi e- oferecido lá atrás. E né? outro dia desse, você tava bravo com a gente aqui, que eu falei que o Cruzeiro não tinha, que o dinheiro era do Pedrinho, eu tava cagando negócio de responsabilidade fiscal, esses negócios. Não, de Cruzeiro, mas aí é só pra responder meu querido André Carvalho. Ele A que perguntou sua- se eu E gosto o da André, ele diretoria. falou, né? Se na ausência do Wesley, se o Cruzeiro volta a carga por Elinho. O Elinho é um cara caro, velho. Tipo assim, esse é, tipo assim, provavelmente mais caro que o PEC. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.